Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo da Ruy Lopes, agora por contrapartida de Eduard contra Susterman. A partida, vamos ver, bem interessante, com alguns movimentos assim muito interessantes. Ó. E4, Eduard está de brancas e Susterman de negras. E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, vamos nós para Ruy Lopes, F5, D3. Esse é um movimento popular nos dias de hoje. É uma maneira lógica de apoiar o peão D4 quando o bispo das caras caras estiver fora da cadeia de peões. Não é assim que é uma enorme vantagem, assim, mas podia assim, ó, podia jogar aí por E5, E4. Aí jogou D3. Que F por E4, as negras têm pouca escolha a não ser enfrentar o E4. Por exemplo, depois de aqui já cavalo F6, pode fazer roque, bispo C5, e por F5, roque, bispo E3, trocar esses bispos que é difícil ficar com esse bispo aí, não tá afim de tocar, C3, dá um totalzinho no cavalo, cavalo por F3, dama por F3. As negras não teve o suficiente para o peão, né? Mas agora jogou aqui, D por E4, cavalo F6, roque, cavalo por E4. As negras têm duas continuações principais aí, né? As negras, né? As negras têm duas continuações principais. Ou C5. Aqui ela poderia ter jogado o quê? Poderia ter jogado C5. Ou D6. C5 ou D6. As brancas podem ficar satisfeitas com o fato do bispo no F8 permanecer fechado, dentro da estrutura de peões, mas as pretas ainda teriam um jogo agradável devido ao seu sólido centro e a pressão na coluna F. Se deixados é passa. Então depois de cavalo C3, aqui podia ser dama por... Se fosse dama por E6, né? Aqui é bispo E7. Mais uma vez temos que jogar a chave inglesa nos trabalhos, como bispo C4. Para parar o roque do rei, a reprodução começa, né? Cavalo A5. Ou bispo G4. H3. Bispo H5. G4. Bispo G6. Cavalo G5. Parece que está meio perigoso para as negras, né? Vai jogar aqui, dama D3, cavalo por bispo, dama por cavalo. O preto não pode afastar a dama branca sem admitir uma fraqueza estrutural no centro, né? C6. Ou, aqui podia jogar dama D7, cavalo G5, torre F8, para não deixar entrar aqui, né? Porque senão a dama entrava aqui, ia ser um estrago bravo. Cavalo D5, C6, deu um total no cavalo, cavalo por F7, dama por F7, bispo E3. Novamente com o alvo no D6. O G5, dama D7, bispo por F6, bispo por F6, torre de A D1, e as brancas tiveram um bom jogo com a pressão ao longo da coluna D.
Porque as pretas não podem desafiar na hora da dama com dama E6. Porque o peão de D6 ia cair, né? Depois assim, de toda essa análise, aguarda a hora de ver o choque e aguarda o susto, depois de cavalo por E4. Bora lá? Vamos lá. Cavalo por E5. E aqui, né, depois esse bispo C5, dama D3, acontece agora com as torres, né? D6, dama C4, dama E7, cavalo C3, bispo D7. O próximo passo das brancas seria esmagador, depois de bispo E6, então ela quebra a cavada em C6, né? Cavalo D5, cavalo por D5, E por D5, D4, cavalo por D4, bispo por D4, bispo por D7, dama por D7, A4. Pergunto, mais uma vez devo perguntar, o que acontece com as torres negras? Com os castelos negros? Vamos ver a resposta. Ok, as brancas podem prender o bispo com C3, bispo C5, B4 e vai prender. Famosa Arca de Noé. A5, que será uma vingança para todos os bispos que as brancas perdeu para a armadilha da Arca de Noé. Portanto, as negras devem fazer um refúgio no A7, né? E avançar o A6, sei lá. A6 para quê? Para guardar um lugarzinho para o peão ficar pressionando F2 de longe. Vai abrir a coluna, né? B por E3, bispo por E3, F por E3, roque, torre de F2, torre de F8, torre de F1, dama E7, dama E4, G6, torre F3. As peças negras são amarradas em defesa ao longo da coluna F. O que significa que as brancas podem gradualmente avançar seus peões na ala da dama para aumentar a pressão. A menos, é claro, que as negras cedam o controle da linha aberta, que foi o que Radjabov fez depois, né, em outra partida. Rei B8, B3, torre por B3, dama por F3, ganhando liberdade com a ação da dama G5. Ainda assim, não é muito divertido para as negras e muito longe seus sonhos de ganhar o ataque esmagador ao rei quando ele jogou F5. A outra alternativa seria D6, né? Mas aqui, ó, se fosse aqui o que tinha, ó, se jogasse dama D7, ó, que tinha cavalo G5, ameaçando torre F8, defendendo, cavalo D5, C6, cavalo por E7, B3, novamente com o alvo em D5. O alvo é o D6.
Bispo G5, dama D7, bispo para F6, bispo para F6, torre de A1. Aqui tiveram um jogo, as brancas tiveram um jogo de pressão ao longo da coluna D, né? Aqui, porque se eu jogasse isso daqui, dama D6, aqui o que agora a jogada mais surpreendente aqui foi o quê? Uma jogada muito surpreendente que é cavalo para E5. Foi possível recuperar um peão e manter alguma iniciativa com torre 1. Mas o Eduardo quer fazer isso com estilo, né? Cavalo para E5, torre 1, cavalo F6. Qual a jogada que adiciona mais poder à posição das brancas? Aqui a negra devia ter se rolado com a bola, devia ter jogado bispo E7, torre por E4, cavalo F7, com chance de escapar da pressão, né? Desde que aqui jogasse dama H4, dama D4, aguardando F2, parece bem forte. Aqui, ó, F4. É óbvio, tirar o cavalo daí. É sempre um bom sinal que você pode desenvolver um peão em um ataque, né? C6, F por E5. O peão manso na F2 foi transformado em um ariete no E5. Dama B6. Dando cheque, né? Dama H1. Rei H1. Cavalo E4. As negras esperam que trocando peça dessa maneira mantenha a coluna E fechada. Cavalo por E4. Dama V5. Cavalo C3, tacando a dama. Dama C5. Aqui, ó, mais uma vez você está convidado a tentar descobrir como as brancas podem adicionar energia ao seu ataque. Lembre-se que nem sempre são movimentos mais óbvios e violentos que fazem o truque. Responda. Melhor lança é o que? Torre 1. Um movimento lindamente simples que abre caminho para uma invasão de cavalos no D6. As pretas não serão capazes de manter o centro fechado, o que significa que seu rei está rapidamente massacrado. Bispo E7, cavalo E4, atacando a dama, dama C4. Cavalo D6, cheque, é obrigado a pegar, né? Você não vai perder a dama. Bispo D6, E por D6. Rei F8. Torre E7. H6. Agora tem um mato forçado, né? Dama F3, Rei G8. Torre 8, cheque. Torre H7. Rei F5. Vai tomar mata aí já, porque podia ser o quê? Dama F5. G6. Torre E7. Rei G8. Rei por G6, cheque. Rei F8. E aqui cai a casa, né? Dama G7 e mate. Foi muito interessante, uma partida muito rápida, né? A partida acabou aqui, né? A hora que deu cheque, porque não tinha muita alternativa, né? Ele ia ter que avançar esse peão. Daí tem a torre entrando aqui. Não tem alternativa, né? Vai cair a casa. Bela vitória do Eduardo sobre o Sussman. Vocês viram a força da Ruy Lopes? Ruy Lopes é uma abertura muito importante. Todos, podem reparar,
Todos os torneios principais do mundo sempre tem Ruy Lopes. Então é aquela, né? Nós vamos estudar bastante Ruy Lopes. O máximo que eu puder eu vou estudar. Eu vou fazer bastante exercício com vocês. Até a gente ficar bem. Aqui ó, teve a... Aqui é a Schirman, né? A defesa de Janiche. É uma variante da Ruy Lopes. Que foi numa partida muito bem jogada pelo Eduardo contra o Susterman. Valeu, pessoal. Até mais, boa noite. E bora treinar. Valeu, pessoal. Até mais. Não tem alternativa aqui, né? É melhor abandonar mesmo. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço. Não esquece de curtir o vídeo caso vocês gostem. Se você é novo no canal, se inscreva todos os dias, pelo menos de segunda a sexta. Estou colocando vídeos novos no canal. A gente está estudando aqui os 100 finais que você deve conhecer de Jesus de la Vila. E estamos estudando aberturas. A primeira abertura escolhida foi a Ruy Lopes, que é uma abertura muito importante, que muitos jogadores jogam, que sempre nos torneios dá para você jogá-la. É muito interessante, uma abertura forte. E a gente está analisando ela sempre mais profundo do que não é uma análise curtinha. Em poucos anos, é assim joga a Ruy Lopes. Não é assim. Se você for pegar, a gente está estudando a fundo os movimentos, as partidas, você não vai E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5 e F5, e aí vai. Não é só isso, tudo bem, ok? Sabe os movimentos e depois. A gente está indo mais a fundo nas partidas para vocês entenderem o depois, como que você deve explorar no meio jogo, nos finais, que tipo de final que leva, isso que a gente está explorando nas partidas, vai explorar cada vez mais. Eu não vou fazer um estudo superficial de cada abertura. Eu prefiro ir devagar nas aberturas, mas estudar um pouco mais a fundo. Para a pessoa realmente aprender a jogar aquela abertura como assim, um negócio a fundo. Não vai ser superficial, não. Eu não gosto muito assim do superficial, porque, nossa, dá a impressão, você vai lá, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, ok, e depois faço o quê? Então, é assim, é aprender os movimentos, como que desenvolve o meio jogo, como que você pode desenvolver o meio jogo, certo? Eu prefiro fazer assim, eu vou estudar várias, eu vou fazer uma abertura e uma defesa, ou vai ser uma abertura com E4, outra abertura com D4, para vocês tentarem fazer vocês escolherem as aberturas, para vocês sempre escolherem abertura que fala assim, abertura, você pode ter abertura que você for, né? Você começa. Então, se quiser sair a vida inteira com E4, você sai com E4. As negras, que é bom ter uma... se ele jogar E4, eu faço o quê? Se ele jogar D4, eu vou jogar como? Nas defesas. Então, assim... Então, vamos tentar estudar a fundo para aprender bem legal, para vocês escolherem um portfólio de aberturas e defesas interessantes para vocês disputarem torneios, se vocês quiserem, ou jogar pela internet mesmo. Tá bom? Eu brinco, estudo abertura, chega na hora de torneio, assim, eu sempre jogo a mesma, né? Pode ser até que tenha manjado, que já seja manjado, mas acho que até dá resultado. Acho que assim, ultimamente eu estou tendo bons resultados até nos torneios. Mas é isso aí, pessoal. Então nós vamos estudar a fundo mesmo. Não vai ser um estudo superficial.
Valeu, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. Se você é novo no canal, se inscreva. Todos os dias a gente vai estar, de segunda a sexta, eu vou colocar vídeos novos. Tá bom? Até mais então. Um abraço. Tudo de bom para vocês.